Está começando mais um programa da Alternativa no Ar. Você que está em casa, não esqueça, siga as redes sociais aí da Alternativa Online e deixe o seu like. E não esqueça, acione o sininho e compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ele que é cantor, dançarino, apresentador e ficou nacionalmente conhecido com a frase "Quem quer um PlayStation?" E estamos aqui com Yuji Tamashiro. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui conversando, trocando essa ideia com vocês. Yuji, você que é um cara aí que... Sim, foi um garoto prodígio, né? Que ascendeu no meio artístico de uma forma tão rápida e tão cedo. Sim. Hoje é um cara centrado, trabalhador, empresário, né? E a gente quer hoje aqui no bate-papo, a gente quer saber, né? Mais do Yuji, a história. Eu sei que você tem muita história, principalmente ligado à comunidade japonesa, né? Que o nosso podcast, principalmente, são pessoas que, não só da comunidade, mas pessoas que curtem, né, a cultura japonesa. A gente não podia deixar de chamar você. E a gente queria primeiro agradecer, né, Yuji, você ter vindo hoje. Isso. Eu que agradeço, eu que agradeço. Tô bem feliz mesmo e agora mais do que nunca próximo à comunidade, e toda vez que eu me aproximo ainda mais da comunidade japonesa, é como se eu estivesse me aproximando mais de mim mesmo, né? Ai, que legal. Olha só, eu sei que você foi cedo pro Japão, viveu 5 anos no Japão e depois voltou pro Brasil. Mas conta um pouquinho essa fase que você teve lá. Você tem lembranças do Japão, dessa época que você esteve lá? É bem difícil porque eu saí do Brasil bem novinho, né? Foi bem na fase que bebê pode ir viajar, né? De avião e tal. Aí eu chego no Japão com 1 aninho, então eu aprendo o Nihongo junto com o português. Sim. Mas falava mais Nihongo do que português, porque eu passava mais tempo na escola. E fico até os meus 5 anos. 5 anos. É o tempo que meu pai e minha mãe juntam dinheiro, né? Aquela época ali de 92, 93, 94. Época boa. Época de ouro, né? De ouro. Época de ouro do Nihon. E meu pai e minha mãe juntaram dinheiro e voltam depois de 5 anos pro Brasil. Com o dinheiro que ele juntou, meu pai conseguiu abrir um açougue e minha mãe uma escola. Né? Entendi. Então, essa fase era a fase que dava pra juntar uma boa grana, né? Verdade, saudade dessa época. Hoje o brasileiro fala assim, naquela época a gente conseguia comprar praticamente um apartamento morando. É verdade, cara, né? É verdade. E me fala aí, quando você voltou pro Brasil, Sim. Você com 5 anos, você foi para você teve um pouco de dificuldade nessa adaptação, porque você falou que praticamente só falava japonês e voltou. Como é que foi essa sua adaptação? Geralmente as pessoas têm a dificuldade para se adaptarem saindo do Brasil e indo pro Nihon, e aí sofrem muito bullying, preconceito e tal. No meu caso foi ao contrário, porque eu, como tinha sido passado ali minha infância, aquela boa parte no Nihon, então os meus valores eram do Japão. Então quando eu cheguei no Brasil, eu passei a conviver com o pessoal da família da minha mãe. Certo. E aí meus primos, minha família, tudo me zoando, né? Tirando sarro, porque o jeito de eu falar, eu saía com a minha mãe na rua, aí eu queria ficar pegando lixo, colocando na bolsa da minha mãe, e aí meus primos falaram, que é catador de lixo agora, esse moleque e tal? E aí eu comecei a sofrer um pouco de preconceito, bullying mesmo, né? E aí eu tive alguns tiques, que eu ficava batendo na minha cabeça, e enfim, eu tive problemas sérios mesmo, né? E nessa época eu me lembro que eu também tinha convulsão, né? Então, tipo, uma coisa foi puxando a outra. Só que o médico falou que eu não poderia ficar parado, sabe? Que era muita coisa dentro de mim e até hoje eu não sei o porquê disso. Sei. E eu precisava fazer atividades pra gastar energia, eu precisava, sabe? Desestressar e tal. E aí minha mãe matriculou escola de dança, escola de canto, luta, um monte de coisa. E o que eu mais gostei foi de dança, né? Que legal. Meu pai era lutador de karatê, mas eu gostei da aula de dança que tinha do lado. Eu fui fazer balé.
Balé? Balé, meu, é verdade. sério? Meu pai ficou bravo, né, meu? Meu pai lutador de karatê e eu fazer balé, meu pai, que esse menino e tal, tem que fazer karatê e tal. Aí minha mãe, deixa o menino, ele gostou. E aí foi na dança que eu comecei a me destacar. Você já tava com quantos anos? Aí eu tava com uns quase 7 anos. Quase 7 anos. Quase já. 7 anos. Só foi 2 anos depois que você voltou, né? Isso. Com 7 anos eu comecei a tirar todo essa raiva, esse preconceito. Foi através da dança que eu consegui manifestar aquilo que eu sentia. Entendi. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a me destacar nos lugares. Porque um japonês dançando balé, aí depois dançava axé, depois hip hop. Então era diferente, né? Sim. E na escola da minha mãe eu comecei a fazer apresentações, e aí eu dublava outros artistas. Aham. E assim fui conquistando o meu espaço. Que Inclusive, Sim. você falou imitando outros artistas, né? Sim. Foi nessa época, mas depois você que fez essas aulas, começou a se identificar na dança, foi a época que você entrou lá no Raul Gil. No Raul Gil, isso. Quando teve aquele programa de que tinha bandas mirins que tinha que imitar outros cantores, cara. Foi aí que eu te conheci. Foi isso. Foi aí que eu te conheci pela primeira vez. O auge do Raul Gil. O Raul Gil tava na Record. Sim. Essa época. E foi aí que ano? Eu entrei... Ixi, agora eu sou péssimo de data. Mas eu tinha 7 para 8 anos eu tinha. E eu dublava outros artistas. Aí eu fiquei muito famoso nessa época porque eu dublava os Mamonas Assassinas. Sim. E aí, inclusive, fazia cara, a bagunça eu vou te toda. falar uma particularidade minha. Sim. Eu assistia muito o Raul, tanto que depois eu participei do programa também. Mas eu me lembro, assim, me recordo que todas as vezes eu assistia, e quando eu vi você pela primeira vez, justamente fazendo Mamonas, Sim. eu falei assim, caraca, esse menino, se ele fizer aula de canto, porque você só tava dublando, eu falei assim, se ele cantar e fazer o que ele faz, cara, esse cara vai arrebentar, porque ele é um artista. Você tinha já, logo já novo, né? Sim. Eu já falei, caraca, esse cara é um artista, cara. E eu acertei, falei, caramba, olha onde ele chegou. Então, lá eu já tava te vendo realmente como um artista, cara. Mas eu olho assim pra minha história, ô Joey, e olho a história de outros artistas, né? Que a sua história e de outros que são descendentes. A gente sempre escuta muito falando dos negros que não tem espaço, os negros e tal. Mas assim, eu sou um artista que eu cresci sem referência, entende? Sim, porque eu não conseguia me identificar com nada. O jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de me comportar, as referências musicais, a língua e tal. Pra mim foi bem complicado. Assim, hoje tem o YouTube, onde a gente coloca e vê, tem uns artistas japoneses e tal. Mas é aquela dificuldade. No Japão eu era brasileiro e aqui no Brasil eu era japonês. Então quem que eu era, né? E aí eu comecei a me destacar porque eu me apossei de uma cultura que não era minha, que era do hip hop, né? Porque eu vi os negros que se diziam e na maioria das vezes são excluídos, e eu falei, não, eu também me sinto dessa forma, sabe? Porque o único japonês na escola era eu. Não tinha mais ninguém japonês. Eu era o único. No meu bairro, na minha escola, no meu convívio, no núcleo de amizade. Eu não fui criado dentro de caicãs, não fui criado... Não, eu fui criado na rua. Fui criado no meio artístico e tal. Então, eu cheguei ali na minha adolescência e até pouco tempo atrás eu me perguntava, caramba... Eu faço parte do quê? Porque eu não sou eu não sou do hip hop. Eu não sou tal. Eu tinha esse conflito dentro de mim, sabe? Mas depois que eu me converti, eu entendi. Todos nós somos filhos de Deus, né? E todos nós somos iguais. A única coisa que diferencia são alguns valores de culturas, né? Só que eu agora, estudando cada vez mais a cultura do meu pai, que faz parte da minha também, eu vejo que os valores japoneses estão muito fortes e
posso sim comparar com os valores que eu leio na Bíblia, sabe? E que os japoneses executam e nem sabem que já estão lá na Bíblia, né? Então, cada dia que passa me deixa mais feliz por ter aprendido os valores e o que é correto com o meu pai, né? Então, por isso que eu comecei hoje essa entrevista falando que quando eu me aproximo mais da comunidade, eu me aproximo mais de mim, né? Porque tudo isso que a gente tá falando, eu recebo muito direct, Joey, porque realmente os mestiços ficam nessa confusão e sofrem muito choque. bullying. Exatamente. Eu sofri muito bullying, ô Joey. Eu queria jogar bola, eu pensava, não, japonês não sabe jogar bola. Aí eu queria fazer, não, japonês não sei o quê. Pô, meu, e na TV? Eu lutei muito, eu sentia muito aperto no coração quando eu ligava a televisão e tratavam os japoneses, ou era muito nerd ao ponto de ser... Ou estereótipo, né? Com estereótipo, né? Muito nerd, que se os brasileiros olham e falam, ai, que bobão, ou é pasteleiro, ou é não sei o quê, ou coloca sempre, sabe? E sempre falando garantido. E aí isso me magoava muito, porque eu sei que meu pai, meus avós, meus primos são mais do que isso, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que esse preconceito, essa discriminação, também me fizeram querer crescer, sabe? Querer falar assim, não, eu consigo ser melhor. Então, já que eu tô aqui dentro da cultura do hip hop, eu vou mostrar pra todos os negros que não tem diferença de pele. Através do meu talento, aí os moleques começaram a me chamar de japanego, porque aí eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Hip Hop e comecei a participar de racha e tal, e assim fui encontrando o meu lugar, né? Mas isso é importante a gente falar, porque muitos jovens passam por isso, né? Mas eu acho que é muito legal o que você tá falando, essa coisa de você se reafirmar, né? E você defender, né? E até as pessoas que estão nos assistindo, tem muitas pessoas lá no Japão também sente isso, né? Sim. Então, que você que tá vendo, olha só a experiência que o Yudi tá passando pra gente, né? Então, aproveita, gente, vocês que estão aí, ó, compartilhe essa entrevista que o Yudi vai ensinar muita coisa legal. Siga aí as redes sociais da Alternativa Online e não esqueçam, gente, aciona o sininho aí, né? Bom demais. Yudi, olha... E eu sei que também de 2005 a 2013, também foi uma fase também muito importante da sua vida, que foi a época que você se tornou âncora, né? Lá no programa do Bom Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia. Foi justamente no SBT, que foi logo depois da época do Raul Gil, também foi na mesma? Assim, foi mais praticamente assim, a repercussão... Eu saí de um e fui para outro. Mas foi a repercussão que teve lá no Raul Gil que te... Despertaram o interesse do pessoal em cima de você? Também. Eu recebi o convite para participar de um concurso no SBT chamado Código Fama, que era um concurso de canto. E quem ganhasse ia pro México representar o Brasil. E aí eu fui, cantei e fiquei pra final desse concurso. E o Silvio Santos me viu nesse programa e falou assim, esse menino tem talento. Quero chamar ele para apresentar o Bom Dia e Companhia. E ali comecei. E foi, assim, eu costumo dizer que o Raul Gil foi a minha escola e o Silvio Santos foi a minha faculdade. Foi onde eu aprendi a me comunicar, foi onde eu aprendi a interagir com o público, foi onde eu aprendi a vender, foi onde eu aprendi a me tornar um artista, né? Eu lembro que em uma das reuniões que eu tive com o Silvio falou assim, um grande artista sabe vender o artista. Né? Não adianta nada você ser um ótimo cantor, um ótimo ator, um ótimo dançarino, mas se você não sabe vender a sua arte. Exatamente. Né? E aí a gente consegue ver ali que o Silvio, o Ratinho, o Celso Portiolli, em primeiro lugar, eles são os grandes empresários, né? Com certeza. E hoje você é esse cara, e você é bem reflexo disso. E nessa época que você trabalhou lá no Bom Dia e Companhia, assim, qual foi assim, os seus maiores desafios? Que você estava como cantando, dançando, fazia que você já sabia. De repente você foi pra televisão apresentar um programa. Como é que foi essa mudança aí? Pra mim, Joey, foi algo muito forte, assim. Porque eu vim da comunidade de São Vicente, né? Da Baixada Santista. Eu vim de periferia e o meu maior sonho era poder tirar os meus pais daquela condição, né? A gente não passava fome nem nada, mas eu sentia que eu conseguiria algo maior do que aquilo, sabe?
dá um conforto. Uma vez eu fui ter reunião com o Celso Portiolli em Alphaville e eu nunca tinha entrado num condomínio de luxo, eu nunca tinha visto as mansões e tal, e eu falava, um dia eu vou dar uma casa para meus pais aqui, sabe? Esse é o meu sonho, eu vou conseguir crescer na vida, eu vou conseguir atingir essa minha meta. Só que quando apareceu essa oportunidade, eu falei assim, eu mudei minha vida, agora eu vou ser famoso, vou ficar com as meninas mais lindas, vou em todas as baladas, vou viajar e tal. Realmente tudo isso aconteceu, né? Só que eu não sabia que junto com tudo isso vinha a responsabilidade. Porque no começo eu ainda morava na Baixada Santista, eu acordava todo dia 4 horas da manhã, aí iniciava o programa ao vivo 7 horas da manhã, e até 3 horas da tarde, e depois ia até as 6 gravando o Merchan. Caramba. E quando eu tava voltando pra Baixada Santista, eu dormia, acordava e fazia tudo isso de novo. De segunda a segunda, sem folga. Caramba. Então, assim, eu só tinha um mês de férias e depois o resto dos outros dias, assim, feriado, eu trabalhava. Então, praticamente a sua adolescência foi praticamente só na televisão, né? Foi a minha infância e minha adolescência trabalhando o tempo inteiro. Então, a minha maior dificuldade foi abrir mão da minha infância e abrir mão da minha adolescência. Mas eu sabia que eu tava investindo num futuro melhor pra mim e pra minha família. Mas se eu aconselho isso pra outros jovens e outras crianças, não. Quando os pais vêm conversar comigo, eu sempre falo, eu sou um cara que Deus me abençoou e deu tempo de eu voltar. Com a cabeça segura, deu tempo de eu recuperar tudo que eu tinha perdido. Sabe? Eu não digo de infância e adolescência porque o tempo passa, certo, né? Mas, assim, por eu ter trabalhado muito durante todo esse tempo, eu fiquei com grandes conflitos na minha cabeça. E aí eu cheguei um dia no SBT e falei assim, eu não quero mais isso. Eu quero pedir minha demissão. E aí foi quando eu me perdi em bebida, me perdi, comecei a gastar. Fiquei 4 anos sem trabalhar, só gastando. Caramba. Então eu cheguei no zero na minha conta, entende? Caramba. Não tinha mais nada. Mas Deus é tão bom que me entregou tudo em dobro agora, né? Mas assim... Se um pai vem pra mim e fala assim, eu quero colocar meu filho, que é criança, na televisão, eu não aconselho. Se não partir da criança, não faça isso. Entendi. Porque é muita responsabilidade, é muita exposição, muito compromisso pra uma criança, né? Ah, com certeza. E foi nesse ano de 2005 também que você que foi campeão do hip hop? Na época que você já estava Eu já fazia apresentações, já participava de campeonatos. E assim, durante essa minha carreira toda, eu nunca deixei de dançar. Entende? Sim, então, eu participava de campeonato, ia pra eventos, porque eu amo a dança, né? Não como um trabalho, mas sim como um hobby, né? Entendi. E esse jargão, quem quer um PlayStation, foi você que criou? Fui eu. Que criou? Fui eu. É que, na verdade, assim, o Silvio Santos falava assim, eu quero a sua verdade. Sabe? Eu quero a sua verdade. E aí eu ficava, caramba, a minha verdade. O que eu vou fazer com a minha verdade? E aí, dos dias que eu saí do SBT e fui pra Baixada Santista, a minha família tinha baile funk na Baixada, entendeu? Então a minha família tinha baile funk, meus primos tiveram problemas com tráfico de droga e tal. Ali era a minha realidade, entende? Então qual que é a minha realidade? Quando eu voltei pra Baixada, eu comecei a olhar, eu na rua lá, com os moleques, eu morava numa biqueira, numa rua de tráfico. E aí eu comecei a olhar, falei assim, não, essa é a minha realidade. Entende? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o funk do Yudi. Aí no dia seguinte, quando eu fui apresentar o programa, eu fiz 40028922. É o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. E aí eu rodei a roleta e comecei PlayStation. Aí isso se tornou sucesso no Brasil todo. E até hoje as pessoas gritam e compartilham. Sim. E aí foi quando eu entendi. O Silvio Santos queria... Essa era a minha verdade. E não era só a minha verdade, era a verdade de milhares de brasileiros que vivem em comunidade, escutando funk, convivendo naquilo. Eu falei, caramba, a nossa verdade tem poder, sabe? Sim. A nossa verdade tem valor, né? E muitas vezes a gente se coloca como um inferior perto das outras pessoas porque a gente não tem uma vida tão bacana e tal. Não, mas aquilo que você vive é bacana se você der valor naquilo, né? E é muito legal isso quando você falou, né? Eu me
me reencontrei, me achei, né? Você falou assim, essa é a minha verdade. E foi daí também que você, né, foi expandindo cada vez mais. E em 2006 você gravou também um CD, né? Gravei vários CDs. Com a Priscila Alcântara, né? Gravei. Foi o primeiro, né? Gravei. Em 2006. Não, teve outros ainda. Acho que eu gravei uns 7 CDs, meu. Mas foi nessa época que você começou a cantar? Cada um não, já cantava com 7 anos, já tava cantando já. Mas assim, eu já gravei vários CDs em vários estilos, assim. Já gravei pagode, já gravei sertanejo. Já gravei sertanejo. O Sorocaba foi meu empresário. Sério? Tem que cantar um dia uma sertaneja. Mas eu bebia muito. Aí os caras me contratavam, eu ia fazer show, cantava pagode. Eu tava numa fase muito louca da minha vida, sabe? E assim, não era o caminho pra mim naquele momento. Entendi. Tanto que eu parei de cantar pagode porque eu ia pro show e tinha problema com bebida. Falei, não, já foi essa fase pra mim, então agora eu preciso focar no que Deus me entregou, que é a comunicação e pregar o evangelho, enfim. Mas foi uma fase legal, porque eu convivi com muito sertanejo, muito. Olha que da hora. E foram 10 anos de SBT, né? Você fez o Bom Dia, Companhia, e quais foram outros programas que você também fez lá? Você fez vários, né? Apresentei Carrossel Animado, Bom Dia e Companhia, Você é Mais Perto que o Aluno da Quinta Série, Pirâmide Premiada, Sessão Premiada, Cantando no SBT, Feriadão do SBT, Férias no Parque. Ixi, mano, tem um monte. Caramba, cara, você fez programa pra caramba. E como assim, foi conviver, acho que você falou a sua rotina, né? Eu fico imaginando, você falou que tem que ir cedo, ficava no carro, depois dormia, acordava cedo, já tinha que ir pra lá de segunda a segunda. E onde entrava o estudo aí? Você chegou, você parou o estudo, conseguia conciliar? Eu tinha escola, professor particular. Particular? Sim, mas eu nunca gostei de estudar. Essa é a realidade, nunca. E aí foi quando eu falei com o Silvio Santos falou assim, você gosta de estudar? Aí eu falei, não gosto de estudar. Você foi sincero, né, cara? Sim, eu falei, não gosto de estudar. E assim, quando eu vou estudar, se você pegar caderno da minha infância, só tem letra de música, desenho, porque eu desenhava, eu vendia desenho, né? Mas eu desenhava mangá. Mangá também? Desenhava Dragon Ball, que na época tava muito sucesso, e eu vendia meus mangás. E assim, o Silvio falou assim, aproveita a oportunidade que eu tô te entregando, que nenhuma faculdade vai te dar. E quando você quiser estudar, você estuda. Mas mesmo assim, a gente era obrigado, lógico, né? Estudar. Mas eu, desde cedo, eu já sabia o que eu queria. Que eu queria ser artista, eu queria ser um comunicador, eu queria estar ali, trabalhando com as câmeras e tal. Então, assim, a gente sempre olha para um adolescente e fala, esse adolescente é perdido. Mas no fundo ele sabe o que ele quer. Só que muitas vezes ele não tem força, não tem coragem de arriscar ou até mesmo acreditar nele mesmo. Mas eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, né? E quando você saiu do SBT, você falou, pediu a demissão, né? Mas você pediu a demissão porque já tinha acontecido alguma coisa dentro da sua cabeça que falou, não, agora eu quero sair. Foi esse conflito? Eu tava muito perdido, Joey, porque, tipo, como eu trabalhava todos os dias, eu não tinha tempo pra aproveitar o dinheiro que eu tinha conquistado. Eu não tinha tempo pra aproveitar a fama que eu tinha conquistado. Eu não tinha tempo pra aproveitar a minha vida, sabe? Então, chegou um momento que eu já tava por aqui, sabe? E eu lembro muito bem que eu tava numa balada, tinha misturado uísque, vodka, e tinha uma bebida lá do capeta, que é a bananinha. Bananinha. E aí eu fiquei muito louco e fui apresentar o Bom Dia e Companhia virado. Caramba. Aí quando eu chego pra apresentar, eu chamo com vocês as meninas super poderosas. Aí o vômito sobe aqui, ó. Putz, aí entrou o desenho, eu saí correndo e fui pro banheiro vomitar tudo. E ali, Joey, passou um filme assim na minha cabeça. Porque eu falei assim, caramba, tudo que eu pedi pra Deus, tudo que eu conquistei, eu tô jogando tudo na privada. Olha sabe? Só. Tá indo tudo pro buraco. Mas eu não sou mais essa verdade, sabe? Eu não sou mais uma criança, eu não sou mais um adolescente. Eu sou um cara que tô tendo problema com bebida. Eu sou um cara que tô todos os dias na prostituição, em casa de swing, em todas essas coisas. E eu não tô vivendo mais isso.
Aí eu fui, subi na diretoria e falei assim, eu não quero mais isso. Isso não sou mais isso. Sim, entende? E aí eu pedi minha demissão. Mas antes de assinar, eu fui conversar com o Silvio. Falei, Silvio, eu preciso fazer a transição de imagem. Eu não sou mais criança, eu preciso mudar. Aí ele falou assim, Yudi, você ainda é muito novo. Para você assumir um outro programa, você precisa ter família, você precisa morar sozinho, você precisa vender essa imagem para poder conseguir o comercial bancar o seu projeto. Eu sei que você dá audiência, mas um comercial caído não tem como segurar um programa no ar. Entendi. Eu falei... Mas essa Silvio, imagem que ele te falava que tinha que constituir família, por quê? Para tirar aquela imagem do Yudi no de programa criança, porque eu apresentava um programa infantil. Aí eu queria um horário à noite. Só que o horário à noite é só... Isso, exato. Só tem os mais velhos assistindo. Sim. Então, eu teria que assumir novos patrocinadores. Aí é carro, construção, sabe? Então, eu não tinha. Eu tinha 22 anos, entende? E aí foi quando eu falei pro Silvio, então eu tô aqui pra te agradecer. Aí ele perguntou, você conseguiu juntar dinheiro? Conseguiu sua casa, carro e tal? Eu falei, graças ao Senhor, eu conquistei isso. Te agradeço, mas agora eu não quero, eu vou sair do SBT. Ele falou, agora entenda. Agora sim você vai aprender a ser um artista. Olha que legal. Porque o tempo inteiro você teve o suporte de uma emissora por trás. Só que agora você vai aprender a ser um artista por quê? Porque você vai sair daqui, você não tem assessoria, não tem figurinista, não tem diretor, não tem ninguém. Você vai ter que levantar projetos, correr atrás de patrocinadores que acreditam nesse projeto, vai conquistar esses patrocínios, vai correr atrás de plataforma e emissora para abraçar os seus projetos e correr atrás em divulgar esses projetos para você dar lucro para essas marcas. Sim. Aí agora você vai aprender como funciona o mercado. Mas vai ser bom, porque você vai amadurecer. E foi o que aconteceu. Hoje eu entendo como funciona o mercado. Hoje eu entendo que foi importante eu ter passado por isso. Mas assim, hoje eu luto muito e prezo pela minha tranquilidade para eu não cair novamente no mesmo erro, né? Ah, mas essa foi uma bagagem que assim, essa experiência toda tá sendo muito válida, porque hoje acho que a maioria das pessoas, né, às vezes precisam, né, às vezes levar um pequeno tombo, a gente fala, né? Pra, de repente, acordar, pra gente realmente encontrar o caminho e seguir o caminho certo. É muito louco, Joey, porque eu fico até emocionado, assim, porque muitas vezes a gente... Isso serve também até para as pessoas que estão assistindo, né? Sim. Eu converso com primos meus e eu falo, caramba, o Japão é tão bom, mas assim, eu lembro, toda vez que eu me aproximo da comunidade, eu lembro do meu pai, sabe? Sim. Meu pai faleceu faz 1 ano. E aí meus primos lá no Japão falam, mas o Japão tá difícil, tá complicado, a gente que trabalha em fábrica, é um desespero, é tudo a mesma coisa e tal. E aí quando eu converso com meus primos aqui no Brasil, eles falam, mas aqui no Brasil e tal, nunca tá bom. Sabe, nunca tá bom. Quando você tá no Japão, tá ruim o Japão. Quando tá no Brasil, tá ruim o Brasil. Nunca tá bom. Só que depois que meu pai faleceu, parece que, assim, tudo que ele me falava hoje faz sentido. Sabe, Joey? Todos esses dias, assim, eu convivendo com a comunidade, eu vejo o quanto essa comunidade é rica e o quanto a gente tem que valorizar todas essas coisas, sabe? Porque a gente olha para a vida do próximo, ó, carro importado, carro de milhões, já tive, desde criança. Casa de milhões, eu tenho. Todas as coisas, fama, eu tenho desde sempre. Mas, assim, eu pegaria qualquer coisa de tudo isso pra ter mais um dia com meu pai, mano. É isso que eu luto e quero compartilhar com outros jovens, que assim, a gente precisa valorizar tudo que a gente tem hoje. Exatamente. Sabe? Então, assim, eu não percebi o quanto meu pai tava envelhecendo, sabe? Toda vez que eu entrava em casa, eu falava, caramba, meu pai cabelo branco e tal. Pô, eu queria ter mais um tempo com ele, sabe? Hoje eu valorizo muito a minha mãe, que eu me preocupo com ela e vejo o quanto que ela já não tem tanta disposição pra fazer as coisas. Ela não tem tanto... E assim, eu quero ir pro Japão pra criar os meus filhos lá, pra mostrar pra eles. Eu sei que a juventude hoje não abraça tanto isso e não valoriza tanto os mais velhos como valorizavam antes.
Mas assim, eu quero estar num país pra mostrar o que o meu pai me ensinou, sabe? Porque o que o meu avô ensinou pro meu pai, eu quero passar pros meus filhos também, sabe? Então assim, todo mundo, todo lugar que eu tô passando, as pessoas vêm falar, mas o Japão não tá como antes e tal. Mas assim, eu quero estar perto da minha cultura, sabe? Eu quero estar perto da cultura que fez eu ser o que eu sou hoje e valorizar o que eu tenho hoje, sabe? Que não são os bens materiais. Com certeza. É a família, sabe? É a família. Me entristece demais, Joey. Eu me lembro. Ver pessoas. Me lembro do seu Nelson, né? Seu Nelson, Seu isso. Nelson, me lembro do seu Nelson, né? Que ele sempre estava te acompanhando. Que acho que é uma coisa que eu admiro bastante. Que seus pais, né, sempre te apoiaram aí desde, né, desde pequeno. E a falta, né, que deve estar fazendo, né? E a gente sabe também que realmente, às vezes, a gente tem tantas coisas, né? Em volta da gente, no dia a dia, e fica nessa loucura, essa vida louca que você teve, até de repente essa fase louca que você teve, né? E aqueles poucos momentos que você também poderia estar curtindo de outra forma, né? Você acabou curtindo de outras, né? E depois você, de repente, né? Seu pai não está presente, e você fala, caramba, quantas coisas eu podia ter vivido mais. Ô, Joey, eu lembro, tipo, de detalhes, sabe? Tipo, e meu pai contava, assim, o tempo que ele ficou comigo lá no Nihon. Ele falava, minha vida trabalhando lá em obra era difícil, filho. Mas, assim, eu tinha sua mãe, eu tinha você. E mesmo com todas as dificuldades, a gente tinha o amor. Então, o amor, ele supera qualquer dificuldade, sabe? E eu lembro, Joey, que nos momentos mais difíceis financeiramente, porque uma coisa, Joey, é a pessoa nunca ter, né? E a pessoa olha e fala assim, caramba, um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter... Outra coisa é você perder tudo, sabe? E eu cheguei nesse nível de perder tudo. E eu lembro que eu cheguei em casa envergonhado, porque eu que bancava tudo. A parte financeira era minha, eu tinha essa responsabilidade sobre a minha família. Eu cheguei em casa um dia e envergonhado, sabe? Sem honra nenhuma. Sentei na mesa e falei, desculpa, pai, que eu não tô tendo dinheiro pra pagar as contas. Aí meu pai falou assim, quando a gente era pobre e não tinha nada, você era infeliz? Eu falei, não, era muito feliz. Ele falou, então, se você perder tudo e a gente tiver que voltar no mesmo lugar, você vai estar infeliz? Eu falei, como assim? Ele falou, se a família estiver unida e forte, a felicidade tá ali. Exato. A felicidade não tá nas coisas que a gente conquista, sabe? E essas coisas eu guardo muito dentro de mim e, assim, é muito forte. Toda vez que eu vou nos eventos e olho cada coroa, assim, japonês, eu lembro do meu pai, sabe? Poxa. É difícil pra caramba, eu não sei... As pessoas aí que assistiram já perderam algum parente Covid. Olha, você tá falando uma história muito parecida. Eu tenho uma história também muito semelhante, que é essa coisa de perda, né? A gente, como artista, né? A gente vai atrás dos nossos sonhos, a gente corre, né? E quando a gente perde alguém, também perdi minha mãe quando eu fui pro Japão. Fui tentar ser cantor lá e perdi. Eu entendo exatamente o que você tá sentindo. Mas eu tenho certeza, viu, de que o seu pai, né? Só o fato de você ter se reencontrado, né? Tá seguindo agora, né? As palavras de Deus e você tá aí nessa nova vida, eu tenho certeza, cara, ele sempre vai estar com você, cara. E é muito legal isso, o resgate. O resgate de que você falou, o resgate dos seus ancestrais. Essa mensagem, cara, acho que principalmente para os jovens, cara. Para os jovens é muito importante. É muito, mesmo. Porque às vezes os jovens hoje eles estão deixando de olhar para os pais. Eles estão deixando de falar, pai, obrigado, cara. Obrigado pelo mistura que você me dá. Obrigado pela roupa que você me deu. Obrigado pela comida que eu tenho hoje em casa, cara. Né? E às vezes... Porque assim, se a gente parar e pensar, hoje a gente tem facilidade em tudo, né? Exatamente. É o que a gente tava falando. Eu lembro muito, muito. Toda vez que eu vou dormir, eu fico lembrando das histórias que meu pai contava. Ele falava, filho, a gente no Japão,
era cartão que tinha que colocar lá e não tinha como você eu ver a sua avó, não tinha nada. A saudade apertava e muitas vezes a gente recebia a carta com foto, apertava também. Hoje a gente não valoriza nada. Era semanas pra semanas. chegar, e hoje eu valorizo cada coisa, Jorge. Que eu, caramba, o que meu pai fez, passou pra dar um futuro melhor pra mim, isso não tem dinheiro que pague, sabe? Me parte o coração de ver a juventude, a molecada nova, não valorizando nada disso, sabe? E reclamando também de estar no Nihon, reclamando de estar no Brasil, reclamando de tudo, sabe? Hoje a minha maior felicidade, mano, é saber que minha mãe tá com saúde, a minha irmã e minha mulher. É dali que eu busco a minha felicidade. Muitas vezes eu buscava a minha felicidade fora da minha casa. Mas no momento mais difícil da minha vida, quando não tinha mais dinheiro, não tinha mais fama, a única pessoa que tava comigo era Deus, minha mãe, meu pai e minha irmã. Aí eu falei, cadê todos aqueles amigos? Quem tá comigo? Aí, Deus fez tudo isso pra eu entender que eu preciso, e você que tá assistindo, precisa valorizar quem realmente está com a gente, meu. Não tem coisa maior do que isso, meu. Nossa, eu disse a gente fica muito emocionado, né, que você tá colocando realmente um assunto, né, que muito importante mesmo, que é esse resgate que os jovens têm que ter. E você tem uma vida, cara, uma história, assim, tem tanta vivência que você teve, né, e a gente que tem tanta coisa pra falar que eu fico até emocionado, né, de tá... Mas a gente conversando, cara, e assim, eu me vejo muito em você, entendeu? E a gente pensa, não, vamos conversar do Yudi, vamos falar... Ele tem tanta história, mas eu acho que isso que você tá falando é um assunto que realmente... Para quem viveu, para quem sentiu, e para quem precisa às vezes sentir realmente essa experiência que você teve, é uma referência, é um cara, tem uma referência incrível, né, de história. Eu te parabenizo muito, cara. Que isso, né? Edir, você saiu, logo que você pediu, né, saiu lá do SBT. Sim. Você logo já assim, meio que já foi quase direto já pra Fazenda, né, pra cara? Fazenda, foi pra Fazenda. E você ficou, assim, bastante tempo, né? Você foi o nono. Foi. Eu nem lembro, acho que foi o nono eliminado, mas mesmo. Eu nem sei quantos tinham lá, mas mesmo. Eu não lembro, mas foi uma experiência boa. Assim, foi uma experiência que eu queria viver, sabe? Porque foi muito louco, cara. Você tá... Eu vejo, assim, que a gente acompanha alguns programas. Você ficar lá... fechado, né? Com um monte de gente ali com personalidades totalmente diferentes. Pessoas que estão ali meio que competindo com você. Sim. Às vezes um manipulando o outro, fazendo estratégias. Como é que foi lidar? Mas para mim foi assim, mais uma liberdade, sabe? Porque a minha vida toda eu não podia cortar o cabelo, só podia cortar o cabelo na emissora. Eu não podia pegar sol, porque ia dar erro de continuidade. Eu não podia fazer várias coisas, sabe? E ali na Fazenda, eu cortei o cabelo, eu pintei, peguei sol, xinguei, aproveitei e tal. Então foi mais uma liberdade, sabe? E foi dali que você meio que se migrou naquela imagem do Yudi de jovem, infantil, com coisa infantil, com o lado mais adulto, que você conversou com o pessoal mais velhos também, né? Foi o que aconteceu, mas também tive, lógico, rejeição de algumas partes, porque, caramba, menino vende a imagem infantil e agora tá bebendo, agora tá aí com a mulherada, aí tá não sei o quê. Teve um certo... Mas as pessoas não entendiam porque... eu era um jovem que queria aproveitar a vida, né? E não tinha aproveitado. Mas foi uma fase. E depois disso eu comecei a querer curtir cada vez mais minha vida, né? E aí eu fui de segunda a segunda balada. Caramba. E aí eu fui deixando de trabalhar, não queria trabalhar mais. Aí meu pai tava sem controle da minha vida, ele falou assim, ó, tá aqui, ó, seu cartão, todo o dinheiro tá lá na conta. A vida é sua, Foi ele que zerou ou não? Foi aí. E aí eu comecei, era 32 mil de multa, 60 mil gastava na balada. Caramba, aí, cara. Eu gastava na balada, depois prostituição, hotel, bancava restaurante pra todo mundo.
E aí foi indo. Quando eu fui ver, passar o cartão, pum. Já não cantava mais. Não tinha mais nada. E aí eu liguei pra minha irmã, que minha irmã cuida dessa parte financeira. Ela falou, Yudi, não tem mais nada. Falei, como assim não tem mais nada? E Nunca faltou. E você não tava trabalhando? Não tava trabalhando. Não queria trabalhar. Aí ela, não tem mais nada. Eu falei, como assim? Eu só tinha imóvel. Mas imóvel não é dinheiro, né? E pra vender depois, você também trabalhou com circo e então, aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer show em circos. Circo, cara? Mas como que era tinha esse circo que ia bem, né? Mas tinha circo que não ia bem. E agora pensa na sua cabeça assim, há meses atrás, anos atrás, você é o número 1 da televisão, o mais famoso. Sim. Aí depois de um tempo, você tá entrando num circo onde tem 5 pessoas pra te assistir. Puxa. Eu olhava assim pela coxinha, eu falava assim, cara, em que ponto eu cheguei, meu? Tem ninguém pra me ver. Pagando R$5, 10. Caramba. E ali era um conflito interno muito grande, assim. Eu ficava muito mal com tudo isso. Mas você descarregava isso também nessas saídas? Bebida? Bebida. E aí eu falei assim, pô, não quero mais fazer circo, eu vou cantar na noite. Aí foi quando eu voltei pra São Paulo e comecei a cantar na noite. Mas ali, todo o dinheiro que eu ganhava na noite, já gastava ali mesmo. Bebida e tal. E só que aí teve um dia que quando eu tava chegando pra fazer o show numa balada, tinham 3 meninos lá na porta, de terno e gravata. Aí quando eu olho, eu falo assim, o que esses meninos estão fazendo aí na porta? Aí eu fui falar com os meninos, aí os meninos falaram, ó, Deus mandou vir aqui falar pra você que você precisa entregar sua vida a ele, porque senão vai ser tarde. Aí eu falei assim, ai, que estranho. Entra aí que eu vou... No meio de uma balada, né, Não, na frente da balada. Aí eu falei pra eles assim, ó, entra aí que depois eu quero conversar com vocês. Aí eu fui, fiz o show, no meio do show eu fazia shot de tequila. Já fiquei muito louco. Aí fui conversar com os meninos. Aí os meninos falaram, ó, Deus te ama. Eu falei, também amo, ó, Deus amo vocês, dá a Bíblia. Joguei no carro. Fui pra outra balada. Cheguei na outra balada, a balada tava meio ruim. Peguei todo mundo que tava no camarote e levei pra minha casa. Aí, naquele dia aconteceu um negócio muito, muito forte, assim, que meus pais pediram pra eu não compartilhar. Mas, assim, foi um choque pra mim, sabe? Que eu falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Dormi, expulsei todo mundo de casa, dormi. Quando eu acordei com a mensagem da Priscila, da menina que apresentava o programa Alcântara. comigo. Priscila Alcântara. Deus te ama, ele tá querendo que você entregue sua vida a ele, porque senão vai ser tarde. Aí eu falei, de novo, esse negócio tá estranho, né? Aí eu falei, Priscila, eu também te amo, tamo junto. Só que eu era do candomblé. A vida inteira eu fui do candomblé. E eu não acreditava nisso, né? E aí eu falei, Priscila, tá, te amo. Beijo, tchau. Quando foi à tarde, chega em casa o Dodô, que era o iluminador do Bom Dia e Companhia. Meu amigo. Chegou lá, vai fazer o que hoje à noite, Yudi? Eu falei, pô, tá acontecendo uns negócios muito estranhos comigo. Eu não tô meio assim, com medo de sair. Ele falou, não, vamos no Bola de Neve. Eu falei, a Bola de Neve é a igreja, mano. Ele falou, vamos, é legal. Eu falei, não, você tá tirando. Eu não vou pra igreja, mano. Eu sou do candomblé, eu sou de outra religião, eu sou de outra parada. Ele, vamos, Yudi, é da hora. Eu falei, tem umas minas lá? Porque minha vida só resumia a mulher e bebida. Aí ele falou, ixi, tem várias mulheres lá. Vai lá que você vai encontrar. Aí eu falei, então eu vou. Aí eu fui. E aí comecei a sentir um negócio diferente, sabe, Joey? Tudo que o pastor falava era como se estivesse falando pra mim de verdade. Eu falei, caramba, tá estranho. Aí eu comecei a sentir um aperto no coração. Eu falei assim, ó... Aí eu comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor for tudo isso que esse cara tá falando, eu te aceito. Mas eu quero um recomeço na minha vida profissional. Eu quero voltar a ser alegria pra minha família. Eu quero voltar a ser exemplo pros outros jovens. Eu aceito isso. Saí da igreja. Já saí com um negócio diferente dentro de mim. Só que aí passou uma semana, eu senti um vazio dentro de mim. Eu falei assim, pô... Eu vou buscar a felicidade onde eu tava acostumado a buscar. Aí eu desci, fui lá pra Baixada Santista, no centro de candomblé, conversar com a mãe de santo. Que a vida inteira minha família sempre foi do candomblé. Aí quando eu sento na frente da mãe de santo, eu falo assim, então mãe, eu quero voltar pra minha ex-mulher, eu quero um recomeço no meu trabalho, eu quero tudo novo. Aí a mãe de santo vira e fala assim, eu não tenho como fazer mais nada por você, porque tem algo maior cuidando da sua vida agora.
Olha, Aí foi quando eu entendi. Eu falei assim, caramba, o simples gesto de eu levantar e falar, Senhor, eu te aceito, mudou tudo. Aí depois de uma semana, pra quem tava anos sem receber nenhum convite de trabalho, tava anos só gastando, cheio de dívida. Eu tinha milhões de dívida, tinha muita coisa pra pagar que eu tinha acumulado durante todo esse tempo. Passou uma semana, eu fui convidado pra fazer o musical dos Mamonas Assassinas. Olha que Foi onde eu comecei a minha carreira dublando os Mamonas Assassinas. É como se Deus estivesse falando assim, ó. Nossa, você voltou lá atrás, na época do Você não queria um recomeço na sua vida? Vai recomeçar exatamente na mesma origem. Aí eu fiquei um ano rodando o Brasil fazendo musical. E, com grandes patrocinadores e tal. Mas mesmo assim não era o suficiente pra eu pagar o resto da dívida que eu tinha. Sim. Aí eu me ajoelhei em BH, em Minas Gerais, eu tava no hotel, falei, Senhor, eu quero um recomeço na minha vida financeira. Eu te agradeço por esse trabalho, mas eu quero um novo trabalho que eu consiga pagar todas as minhas dívidas. Passou uma semana, o telefone tocou, o e-mail chegou me convidando para participar do Dance Brasil, programa da Xuxa. Inclusive, Yudi, o Dance Brasil, cara, foi uma fase também muito legal, cara. Foi. Que eu acompanhei de perto todos os capítulos, cara. Arigato. Foi bem forte mesmo e com certeza foi um presente de Deus, né? E toda quinta-feira eu escutava a palavra na igreja e ia fazer minha apresentação no Rio de Janeiro. E aí passou 1, 2, no terceiro mês era a grande final, né? Aí eu cheguei na quinta-feira pra ouvir a palavra e a palavra era de Davi. Que Davi era um homem bem baixinho que só tinha as pedrinhas pra derrubar o gigante. Aí eu peguei essa palavra e fui pro Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, o estúdio bem bonito, sim, bem grande, maravilhoso, né? Cara. E ali eu olhei pela coxinha assim, ó, ô Joey, e eu lembrei quando eu olhava pela coxinha do circo, só tinha 5 pessoas pra me assistir. Só que quando eu olhei assim, já não tinha mais 5. Aí tinha os maiores diretores, os maiores patrocinadores, a Xuxa, todos os grandes artistas ali naquele momento. Aí o que eu fiz? Fui lá atrás, nos bastidores, me ajoelhei e falei, Senhor, eu entendi, Senhor. O Senhor me preparou para esse momento. Desde os meus primeiros passos que eu dei lá na Baixada Santista, o Senhor já vinha me preparando. E eu entendi a palavra também. Então faz com que a história de Davi se repita aqui nesse palco e eu venço o gigante, meu. Quando eu entrei para fazer a minha apresentação, Joey, a última apresentação, meu salto quebrou. Tem até no YouTube esse vídeo. Cara, mas eu assisti a final, cara. Se você colocar no YouTube, você vai ver. Meu salto quebrou e eu caí, assim. Só que eu voltei rapidinho. Eu não reclamei, não senti medo. Eu falei só pra mim mesmo. Faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco. Aí foi quando eu tiro o casaco e eu começo a improvisar várias danças. Mas eram danças que eu fazia lá na Baixada Santista. E ali eu nem sabia o que eu tava fazendo. E a dançarina que tava com você? Então, mas ela ficou longe de mim. Eu comecei a improvisar os passos sozinho. Aí ele já não era mais eu, era o Espírito Santo realmente me conduzindo pra vitória, tá ligado? Aí quando eu acabei a apresentação, a Xuxa virou e falou assim, hoje quem vai levar R$500 mil e o troféu do Dance Brasil é você, Yudi. Bom, eu me joguei no chão e falei, Senhor, obrigado. Eu entendi que o Senhor estava comigo desde o ventre da minha mãe e até aqui no momento mais importante da minha vida. Eu chorei ali, não pelo R$500 mil. Porque aquele R$500 mil entrar na minha conta e ia pagar as dívidas e assumir rapidinho. Mas eu fiquei feliz porque eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida, sabe? Eu entendi que Deus estava comigo o tempo todo. Ali, depois desse dia, Joey, minha vida começou uma coisa atrás da outra, assim, as coisas acontecerem. Eu fui contratado pela Record, depois de ser contratado pela Record, fui pela Play Plus, depois fiz contrato com a Rede TV, depois marcas foram aparecendo, o que eu cobrava uma mixaria nas minhas redes sociais, acabei cobrando o que era de acordo com a minha imagem. Sim. Eu consegui entregar bons resultados para as marcas, consegui voltar até o que eu era antes, só que agora com mais credibilidade, sabe? Yudi, olha assim, esse Dance Brasil, cara, eu vou falar assim, de forma particular minha, te acompanhei também na época que você até frequentou uma época a comunidade, acho que foi nessa fase louca. Foi nessa fase, foi, né? Que você participou. Me lembro assim, nem conversamos muito, mas
Naquela vez que você participou do Dance Brasil, cara, eu vi um outro Yudi. Agora eu estou entendendo. Sim. Porque quando eu ouvi, eu falei, cara, esse cara é muito grande. Eu falei, porque a bailarina que dançava com você, você batia aqui, ó, no nariz dela. Ela era maior que eu. E pra quem faz dança de difícil, casal, viu? Eu gosto de dançar. Difícil. É muito difícil. É muito. E me lembra muito bem de uma das eliminatórias que você dançou com 4. Com 4 mulheres. Cara. Você conseguiu... Cara, foi uma coisa assim... Verdade. Eu vi justamente o Davi ali que você falou agora, que foi bem interessante essa comparação. Sim. Cara, você se tornou um cara tão grande, tão gigante lá no Dance Brasil. E eu também me vejo, né, como uma pessoa que te acompanhou. Fala, cara, esse não é o mesmo Yudi. Como esse Yudi cresceu, sabe? Mas é porque eu vejo que, assim, você ser grande... Não se trata de tamanho, né? Não é tamanho, cara. É exatamente a sua personalidade, a sua performance, aquela sua segurança, cara, de falar assim, eu não é a minha altura que vai me abalar, porque quando você lidou com 4 mulheres, tinha um cara altão, o cara não ia conseguir fazer aquilo. Não ia. Mas eu tava muito firme espiritualmente, sabe? Então, isso que é o legal. Muitas vezes a gente olha e fala assim, caramba, a pessoa tem tudo, mas quando ela chega... Não brilha, mas você tem que estar feliz, você tem que estar conteúdo ali dentro, é o seu espírito, né? Isso. O Denilson jogador, fala um negócio muito louco. Papai, pode chegar o que for aqui, ó. Os caras têm o mesmo carro que nós, pode ter a mesma casa que nós, pode ter o que for, mas não tem o brilho, pai. Porque o brilho vem de dentro e isso ninguém pode conquistar, sabe? É o seu particular. Mas assim, quando você tá na presença de Deus, quando você tem a fé forte dentro de você, não tem coisa que pare, Joey. Não tem coisa que coloque um não pra sua vida, sabe? O não se transforma o sim, porque é no não que eu pego forças e eu vou e vai dar certo, sabe? E naquele momento foi isso que tava acontecendo. A minha fé, o meu lado espiritual tava muito elevado, muito. Eu tava muito focado que aquele prêmio com certeza seria um divisor de águas pra minha carreira, né? Olha, eu não sei se você acho que, lógico que tem muitos seguidores, você tem vários seguidores, mas, cara, eu usei todos os meus contatos, todas as minhas redes, que na final, na grande final, eu tava mandando pra todo mundo. Arigato. Eu falei assim, cara, esse menino, esse rapaz, o Yudi, agora, ele tá num nível que a gente devemos, né? Ter a obrigação aí de né, a comunidade, né? Acolher esse cara aí, porque, caramba, assim, foi incrível o que você fez, né? Agora me fala assim, essa fase louca que você, na comunidade, você também chegou a participar nessa época? Como é que foi a sua? Eu participei a minha vida inteira, sempre em alguns eventos eu ia, né? O Kinal Fest, o festival e tal. Mas depois que eu saí da fazenda, eu tive, como eu tava na fase meio louca e tal, fui deixando de ir. Eu acho que até por certo cuidado, a organização, porque eu não era uma boa referência. Eu não era um jovem de boa referência. Eu não era um jovem que eu chegar a ter um filho e falar assim, você tem que ser o Yudi. Só bebe, só... Entende? Hoje sim eu me esforço para ser uma boa referência, né? Mas tive fases complicadas, mas também não dava tanta importância como eu dou importância hoje e não tinha o mesmo entendimento que eu tenho hoje. Inclusive, né? Você foi até pro Japão, né? Sim, eu fui várias vezes pro Japão, mas fiz show lá no Japão também. Fiz amizades, tenho minha família, amigos, mas agora com certeza eu tô bem mais engajado. Tô fazendo aula de japonês para voltar a falar e enfim. É uma meta de vida, assim, sabe? De conseguir ter um espaço lá no Japão, ter uma casa, eu pelo menos passar um ano, mostrar para minha mulher, a minha irmã não conhece o Japão ainda. Em novembro eu quero ir pro Japão e ter esse tempo com a minha família, porque era um sonho do meu pai levar a família toda para passear, né? Como não deu para levar a família toda, mas eu fui com ele depois de mais velho. Eu quero levar agora e eu sei onde ele estiver, ele vai gostar de ver a
a gente lá, sabe? Então, esse lance de eu estar junto com a comunidade japonesa agora é dos meus planejamentos de carreira e de vida, né? Certo. Eu estive com o embaixador e para desenvolver um projeto. Sim. Né? E um projeto é uma série de entrevistas onde eu vou fazer dentro da comunidade e para uma plataforma bem conhecida, e a embaixada tá apoiando. Ai, que legal, eu entro como um colaborador oficial da embaixada, então a gente tem o apoio deles e agora a gente vai começar a captar patrocinadores para ajudar nesse projeto, né? Mas legal, esse é só um dos projetos, certo, né? Eu quero mesmo, Joey, tá ajudando mais esses jovens, porque depois que eu comecei a manifestar essa minha vontade de ir pro Japão e falar um pouco mais da minha descendência, outros jovens, outros seguidores começaram a me mandar direct. Então, assim, são pessoas que se identificam com a minha história, sabe? São pessoas que já passaram ou passam coisas que eu já passei, sabe? E não sabem lidar com tudo isso. Então, hoje, a minha missão de vida é pregar o evangelho e ajudar esses jovens. E outro ponto que eu vejo, que tem muitos problemas no Japão que poderiam ser resolvidos através da fé, né? Sim. Então, a minha vontade também de ir pro Japão é também de pregar o evangelho lá e mostrar assim, um dia eu estive caído também, sabe? E o que eu vejo, tem muitos jovens lá que tem de tudo, que a gente estava até conversando, e reclamam de tudo, sabe? Então, eles não sabem o que fazer mais, porque se eles têm tudo e não são felizes, pra onde eles vão, né? Isso é verdade. E eu vivi isso, né? Eu tinha de tudo, mas não era feliz. Mas olha, Euridice, que é muito legal, viu? Essa nova objetivo, né? De mostrar essa experiência que você teve, sim, essa vivência de ter tudo, de repente perder e de se valorizar mais agora, né? E isso é uma grande experiência, né? Principalmente sim, vocês estão em casa aí, gente, ó, compartilhem, divulguem, olha só a experiência de vida linda, né? Que o Yuji tá aqui passando pra gente, sim, né, Yuji? E eu sei também que você foi chamado aí pelo governo lá de Okinawa para fazer uma versão aí do Shimanchu no Takara. Isso daí faz muito tempo. Eu gravei uma versão de Shimanchu no Takara e eu gravei com percussão de tipo percussão baiana, sabe? Pagode baiano, misturado com axé e tal. Né? Fiz uma mesclagem e mandei lá pra eles. Aí foi num evento há muito tempo atrás, eles soltaram. Mas tá até hoje no YouTube essa música, Shimanchu no Takara, versão Yuji, né? Legal. Então você tá aí, ó. Procura lá, né? Inclusive, eu não conheço Okinawa. Minha família é de Okinawa e eu não conheço. Mas aí eu quero ir agora em novembro, pelo menos passar uma semana lá, né? Pra conhecer tudo. E o que eu mais quero fazer também é... Como eu casei aqui no Brasil, meus parentes do Japão não participaram, porque ia ficar muito caro, né? Passagem pra todo mundo. Eu quero fazer como se fosse uma festinha de casamento lá. 2 meses. 2 meses só. 2 meses. Aí eu quero ir pro Nihon também pra chamar meus parentes de lá e fazer o casamento pros meus parentes japoneses, né? Da hora, cara. Porque senão juntar todo mundo difícil também. Okinawa. Então bom, todo mundo fala que Okinawa é bom, né? Eu morei um tempo lá. Você morou? Era pra ficar 5 dias, no final eu fiquei 40 dias. Porque sério? Era bom demais, cara. É bom, né? É perigoso você não querer nem voltar de lá. Todo mundo fala, mas a minha família tem... tá tudo espalhado ali no Japão, né? Mas eu desço em Narita ali e já vou pra Tsurumi. E aí, Tsurumi, depois eu vou pra Okinawa. Entendi. Aí depois de Okinawa, eu quero conhecer Saitama também. Por causa tá lá o Toshio, né? Sim, e aí eu vou conversar lá com o Toshio. O Walter Saito, que é o rei da cebolinha. O rei da cebolinha. Rei da cebolinha. Inclusive, ele já foi entrevistado aqui pra gente também. Já passou bom aqui. Demais. Walter tem mais experiência de vida incrível. E ele também lá, né? Ele é uma referência, né, de sucesso lá no Japão. Isso que eu acho importante também, o Joey. A gente que é mais novo, aprender realmente com os mais velhos, né? Sim. Não faz sentido eu ir pro Japão, querer investir também no Japão, montar algum comércio, algo do tipo uma empresa no Japão, se eu não conversar com pessoas mais velhas que já tem mais experiência, né?
Com certeza, cara. Você tá falando uma coisa exatamente muito correta, né? Porque às vezes a gente quer se aventurar, acha que já sabe tudo, Sim. né? E acaba cometendo erros, né? Então, nada melhor do que ouvir conselhos de quem já sabe onde tá os buracos pra não cair, né? E eu ouvindo a história do Walter também, Toshio, falando, caramba, meu, eu me identifico muito, porque é muito ousado, né? Pegar, investir em outro país e conseguir, né? Um mercado tão difícil, empresários tão bem-sucedidos, e ali ele tá tendo o espaço dele, isso me dá mais motivação, né? Então, acho que vai ser um tempo muito importante eu no Japão. E também quero me conectar com outros influenciadores que estão lá. Sim. Porque assim, eu acho que se eu que tenho 4 milhões no Instagram, mas juntando todas as minhas redes sociais, dá 12 milhões, né? 12 milhões? 12 milhões. Caramba, cara. Eu com esses 12 milhões, podendo ajudar cada influenciador que tá no Japão, isso fortalece mais a comunidade. Com e tendo certeza. mais falação dentro da comunidade, os brasileiros vão procurar mais e as marcas acabam me procurando também. Com certeza. Então, uma troca, né? Não tem o porquê eu ficar só dentro do meu quadrado e não ajudar as outras pessoas, né? Sim. E a gente até agradece também você estar aqui no nosso programa. Que isso, eu que agradeço, meu. Que é um programa também que estamos começando, um novo trabalho também que tem também tem um objetivo muito parecido que você está trabalhando hoje, que é justamente divulgar assim, né? A nossa cultura, divulgar as pessoas, essa experiência de vida com quem é a sua, né? E Yudi, tem esse assunto, né, que nós já comentamos, tal, né? A partida, né, do seu pai foi recente, no ano passado, né? A sua mãe também, né? Ela acabou ficando bem. Os dois foi internado. Os dois na mesma época, né? Na verdade, foi bem grave, né? Foi. A sua mãe também ficou bem grave, né? Foi bem complicado. Acho não, tenho certeza que muitos brasileiros, japoneses, enfim, o mundo inteiro sofreu com isso e sofre até hoje, né? Inclusive, há pouco tempo atrás estava com Covid também. Mas foi bem complicado porque um dia estava tranquilo, no outro, meu pai, minha mãe, minha irmã pegaram Covid, né? Aí nesse dia que eu fiquei sabendo, eu falei, se vocês estiverem mal, a gente já leva no hospital e corre. Aí a minha mãe falou, não, tá tranquilo. No dia seguinte eu fui levar eles. Quando eu levei no hospital, minha mãe e minha irmã foram pra um lado, tomar soro, tomar as coisas. Meu pai já tava pior. Aí eles falaram, não, tem que ir pra urgência. Aí já colocaram meu pai numa outra sala. E aí eu fiquei de fora, né? Fui ver como é que minha mãe e minha irmã estavam e depois voltei pra ver meu pai. E o médico falou assim, a saturação do seu pai tá muito ruim. Vamos ter que entubar. Caramba. Aí eu falei assim, então entuba. Aí ele falou, você sabe o que é entubar? Eu falei, não sei o que é entubar. Eu não sabia de nada, né? Aí o médico falou, é muito sério isso. Aí eu falei, então eu vou conversar com a minha mãe e com a minha irmã e ver o que elas acham. Corri lá. Aí minha mãe e minha irmã falou, se esse é o jeito, vamos entubar. Voltei, saí correndo e falei, vamos entubar. Aí o médico falou assim, tem outra coisa. Se você conseguir entrar aqui, né, no quarto e fazer seu pai ficar tranquilo, a saturação dele voltar ao normal, aí não precisa entubar. Aí eu falei assim, então eu vou fazer isso, eu consigo. Eu entrei e comecei a conversar com meu pai. Pai, você precisa ficar tranquilo, pai. A mãe e a Yumi estão bem, já estão no corredor, daqui a pouco vão embora. Eu preciso que o senhor melhore pra gente ir embora também. Aí quando eu ia falando, a saturação dele foi melhorando, que ele foi ficando mais calmo. Aí eu falei, só que a saturação já tá boa. Daqui a pouco eu vou lá ver como que tá a Yumi e a mãe, tá? Já volto e a gente já vai embora. Saí. Aí o médico falou assim, Yudi, você precisa correr para levar sua mãe e sua irmã, porque minha mãe tinha acabado de fazer cirurgia de câncer. Ela teve câncer. Tudo, ó como é que foi. Foi uma coisa atrás da outra na minha vida. Aí eu falei assim, caramba, é mesmo. Se a minha mãe pegar alguma bactéria, ela acabou de fazer retirar o câncer, vai complicar, né? Aí eu falei assim, então eu vou levar minha mãe e minha irmã em casa e depois eu volto. Levei. Quando eu voltei, o médico falou assim, seu pai piorou. Eu falei assim, não é possível. Aí entrei, comecei a conversar com meu pai. E
E aí foi a última conversa que eu tive com ele. Mas foi uma conversa muito forte. Por isso que eu falo, Joey, Deus permite esses momentos pra você pedir desculpa, pra você dizer eu te amo. Deus permite esses momentos pra você valorizar e aprender, né, com tudo isso. E eu comecei a conversar com meu pai. Falei, pai, você tá nesse momento difícil? Aproveita e conversa com Deus. Porque eu já fazia célula, eu já fazia, já ia pra igreja, já compartilhava com meu pai coisas de Deus. E meu pai virou e falou pra mim, filho, eu já converso com Deus há muito tempo, mas eu não preciso ficar falando pra todo mundo que eu converso com Deus. Eu converso com Deus, eu sei o que eu converso com Ele. Meu pai teve a gente passa por isso, sim, né? É cultural. Toda vez que eu ia na casa dos meus avós, eu tinha que acender Senko. E depois que eu me converti, eu já não acreditava mais naquilo. E começou a ter um conflito dentro da minha casa, porque meu pai queria que eu acendesse Senko, sabe? Que acendesse Senko pros antepassados, meu bisavô. Que Senko é o incenso, o incenso, né? O incenso. Mas, assim, com mais maturidade, toda vez que eu ia na casa da minha avó ficava olhando assim pra ver se eu ia acender Senko. Aí eu falava pra Deus, meu Deus, eu não acredito mais nisso, mas eu vou acender o Senko em respeito à minha avó, o meu pai, e faz parte da cultura. Eu ia lá, acendia. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Você respeitar as outras pessoas, né? Se você não acredita, mas se é importante para sua avó, eu ia lá e fazia. E meu pai tinha isso. Meu pai, ele já sentia a presença de Deus porque estava dentro da casa, sim, mas ele não queria envergonhar a minha avó. Entendi. Sabe? Mas naquele momento eu entendi. Meu pai conversa com Deus. Meu pai já tem a intimidade dele com Deus, sabe? E eu perguntei outra coisa. Falei, pai, o senhor lembra quando o senhor fez um trabalho de escola e era fazer um trabalho de apresentação e eu dormi? Quando eu acordei, meu pai já tinha feito tudo e aí eu não gostei da cor que ele tinha pintado, eu era criança. Levei esse trabalho na escola, mas eu tinha xingado meu pai, eu não gostei, tal. Mas esse trabalho ganhou o prêmio de melhor trabalho da escola. Olha só. Né? E aí eu pedi desculpa, pai, me perdoe por aquele dia ser tão grosso. E olha que louco, Joey. É nesse momento que você lembra de coisas que você nem lembrava que tava dentro de você, olha, sabe? E aí a última coisa que eu perguntei pra ele, falei, pai, eu não sei fazer nada em casa. E o senhor sabe fazer tudo. Meu pai era marceneiro e construtor, né? Onde o senhor aprendeu? Foi com o vô? Aí meu pai falou assim, não, foi no YouTube. Eu aprendi tudo. Aí eu falei assim, caramba, pai. Então tá bom, foi no YouTube, eu vou aprender também. E eu falei, pai, eu te amo muito. E meu pai não falava eu te amo. Né? Coisa de japonês, a gente meio fechado. Meu pai não falava eu te amo e não me abraçava. Mas aquele dia ele falou, eu também te amo, filho. E assim, caramba, mano. Você fica... Nunca é tarde, Joey, pra falar eu te amo pra pessoa. Com certeza. Meu pai pode ter ficado 29 anos sem falar eu te amo. Mas o último eu te amo do meu pai já foi o suficiente. Com certeza. Porque eu vi que meu pai me amava. Não precisa ficar falando. Não precisa ficar abraçando. Nas atitudes, no olhar, no ficar feliz com a vitória do filho. Já é tudo, sabe? E ali meu pai falou assim, filho, me tira daqui, porque senão eu vou morrer aqui. Aí eu comecei a ligar pra todo mundo. Liguei pro filho do presidente, liguei pro embaixador de Israel, liguei pra todo mundo. Todo mundo. E não tinha hospital, mano. Caramba. Não tinha hospital. Aí eu comecei a fazer mais ligações, eu consegui a transferência dele pra um público, porque pago já não tinha mais vaga também. E aí chegou a ambulância. Nessa que chegou a ambulância, o médico falou assim, Yudi, corre pro seu carro, traz o carro pra você acompanhar a ambulância. E aí eu lembro meu pai na maca assim, colocando ele dentro da ambulância e o olhar dele assim de medo, sabe? Isso aí ficou muito forte na minha cabeça. E aí eu
Corri pro meu carro. Quando eu vejo, a ambulância tá voltando de novo pro hospital. Falei que alguma coisa aconteceu. Eu saí do carro e fui correndo ver o que tava acontecendo. E aí levaram o corpo do meu pai pra dentro do hospital e começaram a dar choque. E eu falei, meu Deus, tudo isso. Aí o médico virou e falou assim, sai daqui, os médicos. E eu fui pra calçada. Ali na calçada, Joey. Ali na calçada foi o momento que... E eu falei assim, caramba, no momento mais difícil da minha vida... Passou um filme, o Joey. Porque aí eu falei assim, pra que adianta esses milhões de seguidores? Que adianta todo dia eu sair de casa, vou estacionar o carro, o manobrista vira e fala, e aí, Yudi, PlayStation? Aí eu vou colocar gasolina, e aí, Yudi, tudo bem? Aí no momento mais difícil da sua vida não tem ninguém com você, sabe? Foi ali naquele momento que eu falei assim, é só eu e Deus mesmo, meu. Aí eu chorando pra caramba, Joey. Eu falei assim, o que vai acontecer? Aí ó, pra você ver como as histórias se repetem. Né? Há pouco tempo atrás, antes de acontecer isso, eu tinha visto o Danilo Gentili falando que o pai dele faleceu dentro do hospital. Ele chegou na calçada, ele tava sozinho, não tinha ninguém. Olha. E ele falou assim, o que eu vou fazer? E ele lembrou da passagem que fala, em tudo dai graça. Naquele momento eu falei assim, Senhor, só tá eu e você. Eu te dou graça, eu te agradeço porque eu tô com vida e hoje eu tenho esse entendimento. Aí nisso aparecem os médicos, a médica sai lá e vem conversar comigo. Falou assim, seu pai tá vivo, é um milagre. Olha. Você acredita em milagre? Eu falei, acredito. Ela falou assim, eu vou te falar uma coisa, eu já tô 1 ano à frente do Covid. 1 ano aqui dentro desse hospital. Eu já vi muita gente ruim entrando aqui e saindo com vida. Mas já vi gente muito bem entrando aqui e não saindo mais. Uma coisa que eu aprendi é que quando Deus quer levar, Ele leva. Quando Deus quer deixar, Ele deixa. E ali, Joey, eu comecei uma guerra, assim, de oração, sabe? Porque no dia seguinte, minha mãe, eu levei no hospital, minha mãe também tava passando mal, e o médico falou assim, eu preciso internar sua mãe. Aí eu falei, então interna. Aí ele virou e falou, não, você não tá entendendo, não tem vaga aqui. Eu falei, então arruma outro hospital. Ele falou, não tem outro hospital. Eu falei, não é possível, eu pago. Aí eu falei, não tem. Não tem. E aí eu consegui uma outra vaga pra ela no hospital público em Osasco. Coloquei, e ali aconteceu que eu tava sozinho, minha irmã com Covid. Tava eu e minha irmã só. Aí um dia eu orar no hospital do meu pai, outro dia eu orar no hospital da minha mãe. Caramba. Um dia no hospital do meu pai e da minha mãe. E começou aquela oração. E minha mãe conseguiu sair do hospital e começamos a orar pelo meu pai. E nessa oração, uma dessas orações, eu me ajoelhei na sala, no pé da minha mãe, comecei a orar. E aí eu tive uma visão. Uma luz bem forte na cabeça do meu pai dentro do mar. E essa visão que eu tive, a minha irmã e minha prima teve também. Caramba. Olha que louco. Isso de manhã. Quando foi à tarde, o telefone tocou. Minha prima tava em casa. O telefone tocou, minha prima atendeu e saiu correndo. Aí nessa que saiu correndo, eu fui atrás dela. Aí eu falei, é isso mesmo? Minha prima chorando já. É isso mesmo? Aí minha prima, é isso mesmo. Aí nisso aparece minha irmã vindo, fazendo assim com a mão, tremendo. Que minha irmã teve problema com síndrome do pânico, depressão. E ela tremendo assim. Aí eu dei um tapa na mão dela e falei assim, a partir de hoje, você não é mais menina, você é mulher. Porque eu preciso de você, você precisa de mim e a nossa mãe precisa da gente. Você vai engolir o seu choro, você vai lá pra sala conversar com a mãe como se nada tivesse acontecido. Eu vou até o hospital reconhecer o corpo do pai, depois eu volto e falo pra mãe que o pai morreu. E minha irmã foi forte, viu? Caramba, cara. Minha irmã foi forte. Ela engoliu o choro, foi pra sala, ficou conversando com a minha mãe como se nada tivesse acontecido. Eu fui até o hospital, coloquei aquela roupa e aí o médico falou, tá naquela sala. Aí eu achando que eu ia encontrar meu pai na cama normal, né? Quando eu entro na sala, trancaram a porta, eu olho pra frente assim, tinha uma mesa igual essa aqui e tinha um saco preto. Eu falei assim, não é possível. Aquele dia ali eu falei, não é possível. Aí eu fui, abri o saco assim, meu pai tava lá dentro, meu. Caramba. Aí eu falei, é isso. A gente reclama tanto da vida, mano.
Você reclama tanto, o tempo inteiro, julgando, xingando, reclamando com Deus. A nossa vida se resume num saco preto, mano. Ali eu falei assim, é isso a nossa vida, mano? Nossa vida é um saco preto. Eu olhando pro meu pai ali, eu falei assim, meu, a única coisa que eu fiz, Joey, eu fui, dei um abraço no meu pai, falei assim, pai, eu te agradeço por tudo que o senhor fez por mim. Eu te agradeço. Mas ali naquele dia, Joey, eu entendi. Nós não somos um corpo vivendo dentro de um espírito. Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo. E uma hora esse espírito vai ter que voltar de onde ele foi criado. E ele foi criado no coração de Deus. Sim. Então o espírito do meu pai já subiu. Não tinha mais o meu pai ali. Mas a minha oração eu creio que ele ouviu. Sabe? Eu abracei e eu saí assim. Hoje eu entendo a vida. É mais do que só o que os pastores ficam falando, repetindo as histórias da Bíblia. Cada história que tá ali na Bíblia foram histórias vividas, sabe? E tem uma passagem da Bíblia que fala assim, que foi o que eu vivi naquele momento. Eu tava no hospital em Santana de Parnaíba. Quando eu abro assim a porta, que eu saí, deixei o corpo do meu pai, eu saí, tinha uma montanha. E a passagem diz, de onde vem o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. O meu socorro vem lá das montanhas, lá de cima. E daquele momento eu entendi. Ô Joey, pra quê? 10 anos na televisão. Pra que eu ter vivido tudo que todo jovem quis viver e não ter encontrado felicidade nisso? Pra que eu ter 12 milhões de seguidores? Pra que, Joey? Pra que você ter ganhado o maior concurso de karaokê do outro lado do mundo, mano? Para que a gente tá tendo esse momento de conversa aqui? É simplesmente para mostrar para as pessoas que Deus é soberano, que a gente tá aqui só de passagem, mano. Exatamente. Você sabe, né? Eu convivi a vida toda com os maiores artistas, né? Meu professor Silvio Santos, o Celso Portiolli e tal. Mas a felicidade do meu pai era eu estar lá nos eventos com o Joey Hirata, com o Kenji. Sério, cara? Cara, meu pai falava, você tem que cantar. Agora me senti honrado, cara. Você tem que cantar também, olha lá, e tal. Por quê? Porque meu pai via importância nisso, sabe? Vi importância daquela união da comunidade. E eu não tive o conhecimento, mas meu pai teve conhecimento da história que meu avô contava para ele. Meu pai abraçava a cultura, abraçava o sofrimento dos antepassados como se ele tivesse vivido. Sabe? E a gente não pode deixar isso morrer. A gente não pode deixar se apagar o que fizeram pra gente ter essa liberdade de ir e vir do Japão pra cá. Entende? Da gente ter a liberdade de conseguir investir o nosso dinheiro, de ter a liberdade de falar o quanto a gente sabe, o quanto a gente tem dentro de nós, sabe? A gente tem que valorizar todas essas coisas. Por isso que eu quero cada vez mais entender mais a minha cultura, entender mais de onde eu vim, para eu poder passar para as outras pessoas. Nós somos isso. Entende? Eu estudando a história, nós tivemos quase uma escravidão dos japoneses aqui. Sim. Trabalhavam por mixaria, com coisa e tal. Não comparado com os negros, mas tivemos tempos difíceis. Mas o que fizeram os japoneses crescerem? A organização, a disciplina, a vontade de ser melhor, a vontade de mostrar que nós carregamos um sangue vitorioso, sabe? Sim. Eu vibro hoje conhecendo um pouco mais a minha cultura e quero passar isso pros jovens que estão aí, sabe? Não é uma vergonha ser descendente. Não, muito pelo contrário, né? Acho que o que você tem, né? Esse é o seu objetivo, esse que você está trabalhando agora. É justamente, né, servir de exemplo, de mostrar esse seu lado de resgate, né, resgate das origens, resgate do valor aos nossos antepassados, né, a todos os ensinamentos, né? E isso realmente, com certeza, cara, todo mundo que está aqui assistindo, eu tenho certeza que muita gente aqui vai dar um estalo aí depende na sua vida, de começar a dar valor à sua família, valor à vida, né? É isso. E eu acho que isso é muito, muito importante, né? E
E vocês estão em casa, não esqueça, ó. Compartilha, gente, porque essa entrevista tem que muitas pessoas ver. Porque a história do Yudi realmente é uma história que... Cara, você tá falando, cara, toda hora eu tô querendo chorar. E eu mas, ô Joey, posso falar? Eu volto novamente. As histórias se repetem. Sim. Se o moleque que tá trabalhando ali na fábrica, ele tá todo dia aqui assim, ó. Passa na cabeça dele assim, eu sou um nada. Sabe? Na cabeça dele passa assim, eu sou um nada. Pra que eu vivo? Pra que eu tô vivendo? Pra isso, colocar aqui, ó, a caneta aqui, colocar a peça aqui e falar, não, você é mais que isso. Exatamente. Porque se eu me enxergasse, eu sou um qualquer, os outros falam de mim, não importa o que os outros falam de mim, importa o que eu sinto lá no meu profundo. Quem eu sou grande, mano, não sou baixinho, eu sou grande, eu sou forte. Meu pai se esforçou muito pra eu ter uma vida bacana, uma vida decente, sabe? É isso que a pessoa tem que olhar. Eu cheguei na casa do embaixador, tava todo mundo lá. Eu cheguei pro embaixador e falei assim, ó, embaixador, eu vou te falar. Esse é um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu vim de comunidade, eu vim de periferia, eu conquistei todas as coisas, eu fiquei rico, perdi tudo e agora eu tô aqui conversando com o embaixador do Japão. Pra você não pode parecer nada, mas pra mim é muito, embaixador. Pra mim é muito. Não, então, pra todo mundo, nossa, é realmente não com é? certeza. Mas com assim, certeza. hoje sou eu aqui, mas tem um menino de 14 anos que tá no Japão ou tá no Brasil, que daqui a alguns anos, quem pode estar sentado na frente do embaixador é ele. Com certeza. E sem... Mas ele tem que mentalizar e correr atrás disso também, né? Não só ficar em casa reclamando, correndo É o que eu atrás, costumo dizer assim, se Deus permitiu que você tivesse a visão, é porque já tá lá. Agora, basta você se esforçar, ter fé, ser um bom filho, todos os dias plantar pra você colher lá na frente, né? Isso aí. Mas o trabalhar que é difícil. Yudi, ó, nós temos a produção separou umas fotos aqui. Eu queria que você me falasse desses momentos aí, então. Me fala aí essa foto aqui. Essa foto aí é na escola, lá no Japão. No Japão, qual que é você? No Japão. Esse é o segredo. 1, 2, 3, 4, 5, Eu acho que é o 8, não é não? O 8? O 8, não é 8, não? Eu postei essa foto no Instagram, as pessoas falaram, é o 8 que o Yudi tá olhando pra Deus, lá pra cima. Não. É o 1? Não. Também não. Caraca, cadê Também... o 2 então? Porque nem aparece o rosto do 2 ali. É o 2, não? Não, eu sou o número 5 ali no meio, ó. Zoou. Número 5, isso. Caramba, cara. Não eu devia ter uns 3 aninhos aí. Uns 3, 2 aninhos. Você fez uma brincadeira. Eu fiz uma brincadeira. Acertaram, mas ninguém acertou. Não, é bem difícil. Eu falava que era o 8 ou 1. Eu também chutei 8 ou 1 aí. Mas não, eu sou o número 5 ali. E essa é uma das fotos que eu tenho de lembrança. Legal. Tem mais aí, gente? Tem mais? Opa, aí, ó. Aí é no Bom Dia Companhia. E a Priscila no Bom Dia Companhia. Vocês mantêm contato ainda? Sim, sim. Vira e mexe a gente conversa, enfim. Tem bons momentos. Ai, que legal, que legal. Esse daí na casa do embaixador. Se for recente agora, né? Isso, eu tô ali com o embaixador. Você de gravata, cara. Com o embaixador, o diretor da JICA, o deputado delegado, né? O Marco Túlio, que faz o Bondori do... sim, o Marco Túlio de Goiânia, pô. Isso, Goiânia, isso mesmo. E ali tá, enfim, tá o Hiro também, tá a galera. E tá a Monique ali, que é a diretora do meu novo projeto, da série de entrevistas. Vamos lá? Aí foi eu, minha irmã e minha mãe. E esse cabelo aí, cara? Eu tinha pintado. Eu não tinha visto verdade. essa foto aí. Eu tinha pintado porque eu queria mudar um pouco, né? mas aí também dá muito trabalho. Eu falei, não, toda hora ficar pintando. Você se sinta um privilegiado porque você tem a barba toda feitinha. Isso. Porque você é descendente de Okinawa. Eu queria ter uma barba sem ficar aqueles buracos assim, cara. Mas aí foi meu casamento. Que lindo, cara. E foi bem importante pra mim porque eu conheci a Camila quando eu tinha 7 anos, lá na periferia de São Vicente. Caramba, então vocês já são conhecidos lá atrás. Desde os 7 anos a gente se conhece. E ela foi pro lado artístico de vocês se encontrar depois. Desde os meus 7 anos.
E ela foi minha professora de dança também. Ah, Ela que me sério, ensinou a cara? dançar Então axé. ela gosta de dançar também. Isso. E aí eu comecei a namorar a Camila, eu tinha 15 anos. Aí eu fui noivo dela, fiquei 6 anos. Ela 6 anos morando comigo. Olha que legal. E separei. Fiquei 8 anos sem encontrar com ela. E meu pai, pouco tempo antes dele falecer, ele falou que a mulher que mais tinha me amado era a Camila. E aí meu pai faleceu. Quando eu fui fazer a célula, o primeiro dia de célula, primeiro dia de culto, né, da igreja, ela tava bem na frente. Ah, não acredito. Olha só. Depois de 8 anos sem encontrar com ela. Olha E eu que contei meu testemunho e falei dela. E daquele dia em diante, voltamos, casei. E enfim. Que legal, cara. Essa é a mulher que me ajudou lá no passado. E tava comigo quando não tinha nada, né? Olha que legal. Esse daí é o Galego. O Galego é um professor de Muay Thai. Ele é eu falo que é o meu parceiro de guerra, né? Você também pratica Muay Thai, cara? Pratiquei Muay Thai que um bom tempo. E também ele prega o evangelho junto comigo. É um dos caras que me entregou e me mostrou. Foi o meu professor ali da palavra, né? Sim. E hoje a gente tem um encontro evangelístico que a gente faz toda terça-feira. Ah, que da hora. Hoje a gente tá ali com umas 200, 300 pessoas. Caramba, cara. Toda terça-feira na Barra Funda. Olha que Pra legal. gente pregar o evangelho. E aí, vamos ver? Temos mais? E o Galego é esposo da Lizzy, que era paniquete do programa Pânico, que era Piu Piu. E isso. Então ele já tá dentro do meio artístico também. Tá. E Yudi, sim. olha só. Agora a gente tem uma surpresinha pra você. Surpresa? Cara, hoje foi muita emoção aqui, cara. Nossa senhora. Ai, olha só quem mentira. mandou mensagem pra você. Nossa. Oi, filho. Olha eu aqui, a mãe. Filho, eles me convidaram para falar um pouquinho desse nosso amor. Nossa, o que falar do Yudi? O Yudi é uma pessoa que me ajudou a vida inteira. Desde pequenininho, ele me ajudava a cuidar da irmã, me ajudava a cuidar da escola, sempre prestativo, sempre terrível, dando muito trabalho, mas muito amor em troca também, né, filho? E apesar de tudo que tem acontecido na nossa vida, né, tudo que Deus fez pra gente, né? Você continua sendo esse filho maravilhoso e cada vez mais atencioso, cada vez mais família e pensando em todos, sempre, né? Cuidando da sua irmã, agora cuidando muito bem da sua esposa, que nós sabemos que é uma pessoa maravilhosa e que vamos formar uma família linda para você, que você vai ser um excelente pai, que eu tenho certeza que vai ser um dono de família maravilhoso. Tá, filho, eu só quero deixar aqui o meu recado, que eu te amo muito, muito, muito e que esse nosso amor não vai acabar nunca, porque eu sei que a gente tem essa união, tá? Muito obrigado por você existir, obrigada a Deus por me dar um filho maravilhoso. Beijo, filho, fica com Deus. Tchau. Nossa. É muito bom, né, meu? É muito bom. Hoje eu me esforço todos os dias por elas, né? Assim, pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha mulher. E um dos motivos também de eu querer ter um tempo, morar um tempo no Nihon. Esses são seus projetos agora, né? Pela segurança mesmo, Joey. Porque aqui a gente conquista as coisas, mas não tem liberdade pra aproveitar Sim. essas conquistas, sabe? E assim, eu já tive ameaça de sequestro, já roubaram 3 ou 4 carros meus. Caramba. Já tive vários problemas, ameaça de morte, várias coisas. Então, assim, hoje, como eu não tenho mais meu pai, essa responsabilidade da família, a segurança da família tá sobre os meus pra você, né? ombros. Então, assim, me preocupo muito. Ainda mais quando eu tiver um filho, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente no meio artístico é muito visado, né? E as pessoas veem que eu venho crescendo, venho conquistando e tal, e nem todo mundo quer o seu bem, né? E a gente sabe, né? a gente sabe. Então, entre conquistar o mundo e perder a minha segurança, ou mais ter a minha segurança, né? E Yudi, assim, eu queria muito, né? Muito mesmo agradecer aí a você ter aceitado o nosso convite, cara. Eu sei que você é um cara muito corrido, tá nessa correria toda, e quando a gente
te convidou, você aceitou lá de prontidão, né? E dizer assim, cara, eu já te admirava, né? Não. Sabe, eu te acompanhei em todas as fases. Sim. A fase do Raul Gil, a fase louca também te acompanhei. Eu falei assim, esse menino acho que precisa se acertar. Acompanhei um pouquinho. Sim. Depois você me conquistou de novo todo o seu respeito no Dance Brasil, quando eu acompanhei. E agora você fazendo todo esse seu trabalho, pregando, né? Essa coisa tão bonita de Deus, de levar essa sua experiência toda a sua vida. E a gente, então, assim, eu queria agradecer mesmo, realmente, toda a presença. E também, assim, cara, eu queria te dar essa caneca aqui, ó. Arigato. De lembrança, cara. Arigato. Né? E assim, eu fico muito feliz de verdade mesmo. Assim, quando você monta uma empresa, uma marca e tal, isso acaba fazendo parte da vida de muitas pessoas, né? Sim. Não é só o artista, a arte que o cara vai lá e fala a música ou tal. Não, uma empresa, um meio de comunicação também faz parte da vida de muitas pessoas. E já saiu algumas matérias minhas na Alternativa. Sim. E assim, o que era bom pro meu pai era bom pra mim, sabe? E eu guardo de lembrança. Meu pai todo orgulhoso, você saiu na revista Alternativa e tal. Então pra mim é mais uma realização pessoal também de estar aqui e feliz, e que Deus continue abençoando a empresa, o trabalho de vocês. Com certeza. E não tem coisa melhor do que a evolução, né? Quantas revistas já ficaram pra trás, né? E não se reinventaram. A gente tá agora no digital. E olha, isso daqui é uma evolução. Exatamente. Né? Quantos empresários, quantas pessoas ficaram pra trás e não permitiram tá renovando as coisas, né? Então fico feliz e apoio também. E sei que é um trabalho respeitado. E um bom trabalho, né? Isso que é a coisa mais importante, porque japonês faz o original, o resto que copia, né? Isso é verdade. Yudi, então eu queria para encerrar, mais uma vez, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Espero nos encontrar mais vezes. Sim, não só aqui certeza. no Brasil, também, quem sabe, lá no Japão. Quando você estiver morando, de repente com lá, certeza. Estarei passando lá. E compartilha aí também com todos os seus seguidores. Pode né? deixar que eu essa nossa compartilhar. entrevista, que com certeza vai ser uma experiência muito boa, não só para os seus seguidores, mas também para os nossos seguidores, para o pessoal da Alternativa, o pessoal que está no Japão, o pessoal da comunidade, conhecer um pouquinho mais do Yudi. Muito bom. Tá? Obrigado, viu? Tá. Mais uma vez, gente, então, chegamos ao final do programa. A todos vocês que estavam aí nos acompanhando até agora, não esqueçam, sigam aí as redes da Alternativa Online, deixe o seu like, acione o sininho. E com certeza estaremos aí em breve juntos aí, né, Yudi? Tamo junto! Até a Japão, próxima, gente. Tô Tchau, chegando. tchau. Juntos com a Alternativa no ar. Juntos, Alternativa no ar. Juntos com a 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 Alternativa